Fala, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo há 5 anos e hoje eu vou entrar no assunto sobre a taxa da Uber nas viagens. Tem muito motorista reclamando aí que a Uber vem cobrando até 50% em algumas viagens. Então hoje eu vou entrar nesse assunto polêmico, né? Muita gente diz que tem que ser uma taxa fixa e no máximo de 10% que o aplicativo tem que cobrar do passageiro. Só que isso, pessoal, isso em nenhum momento vai ser vantajoso para o motorista. Você tem que entender que o motorista, primeiro, nós ganhamos por km rodado, tempo, né, 1 minuto e a taxa base, a tarifa base. Pode observar que a Uber reajustou recentemente os valores, a Uber e a 99 também, os dois aplicativos, né, reajustaram pelo Brasil todo. E mesmo assim tem muito motorista, principalmente aquele motorista que trabalha na viagem em dinheiro, que ele fica olhando quanto o passageiro pagou e o quanto ele deveria receber. Né? E aí ele se revolta. Primeira coisa, meu amigo, você tem que entender que o que a Uber cobra não está vinculado ao que você recebe. Se ela cobrar R$100 e te pagar R$10, você vai ficar puto revoltado, mas você tem que entender que você recebe pelo km rodado. Agora eu vou dar uma dica para você. Tem muito motorista, e principalmente aquele motorista que trabalha na madrugada, aquele motorista que só trabalha de final de semana, aquele motorista que só trabalha no horário que tem o dinâmico. Esse motorista, normalmente, a taxa dele é tipo essa taxa aqui do lado que eu tô mostrando para vocês aí, ó. 6,55, essa é a taxa que um colega meu, que a Uber descontou em média nas corridas dele nessa última semana. Mas por que isso aconteceu, Daniel? Primeiro, ele trabalha à noite, na madrugada, horário de pico, horário com dinâmico, seleciona a corrida e tem um detalhe muito importante. Toda vez que você pega uma corrida, o aplicativo da Uber, ele cobra normalmente o maior trajeto possível, tá? O maior trajeto para ele cobrar mais do passageiro. Se você fizer o menor caminho no GPS, se o GPS do Waze te der o menor caminho, o caminho mais curto, a sua taxa, a Uber vai ganhar mais. Agora, se você fizer o caminho mais longo, a Uber ganha menos. Então você precisa observar isso. Olhou o GPS, deu 3 caminhos, verificou que o segundo caminho, por exemplo, o segundo, é um caminho que tem uma quilometragem intermediária e um tempo próximo do mais rápido, você pergunta para o passageiro: posso seguir o GPS? Vai lá e coloca aquele caminho. Fazendo essa forma, você normalmente já melhora a sua taxa. Quando você pega viagens que você tem a opção de fazer essa viagem marginal, que é aqui de São Paulo, marginal, né? Ou que dá uma volta maior e é rápido, sem pensando que o tempo tem que ser similar ao tempo mais próximo e mais rápido aí da viagem no caminho mais curto. Se você fizer esse caminho, a sua taxa vai ficar bem baixa, e principalmente se você escolher os melhores dias, que são os dias de melhor demanda, os dias de dinâmica, os finais de semana. Nesses dias a sua taxa vai ser sempre mais baixa, porque a Uber, ela não vai cobrar muito caro do passageiro no dinâmico. E aí você vai ganhar em cima, você vai ganhar muito mais. Então normalmente quem paga muita taxa? Quem paga as maiores taxas? Quem trabalha no horário da tarde, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, que trabalha no trânsito e que não escolhe o trajeto com maior rota. Porque principalmente na parte da manhã, se você fizer isso, você vai prejudicar o passageiro. Já na parte da noite, madrugada, você consegue fazer o caminho maior pelo tempo similar, e aí você joga a taxa da Uber lá embaixo. Isso é uma estratégia, uma forma de você conseguir diminuir a taxa da Uber e também ganhar mais, porque quando você faz uma corrida mais longa, você ganha por km rodado, tempo e minuto. Você acaba ganhando mais nessa viagem. Outro detalhe, muita gente reclama quando a Uber desconta muito nas viagens em dinheiro, mas ó, presta atenção, isso eu já conversei com muita gente, inclusive com passageiro. Passageiro, por exemplo, pede o Uber Eats, aí ele vai lá, come um lanche, de repente não pagou aquele lanche, certo? Deu algum problema, ele não pagou, ele ficou devendo para a Uber vai lá e lança uma cobrança para ele, muitas vezes na viagem do Uber X. Por quê? Para ele andar de Uber X, ele tem que pagar o débito anterior. O passageiro que não pagou uma viagem anterior e vai ser descontado na próxima viagem, também muitas vezes vem cobrados. Então a gente não sabe, por exemplo, o que a Uber está cobrando do passageiro. Então vai ter corrida que ela vai cobrar muito, até 50% da viagem, porque você não sabe o motivo, você não sabe o que ela está cobrando. Então não vale a pena você ficar sofrendo por causa do que a Uber está cobrando do passageiro. Você não sabe o motivo pelo qual ela está cobrando mais ou menos do passageiro. Eu não estou aqui defendendo a empresa, jamais, não é isso. Mas a gente não adianta ficar sofrendo e olhando o quanto que a gente possivelmente ia ganhar. Se importe primeiro em saber
A pergunta é, você sabe quanto você ganha por minuto? Você sabe quanto você ganha por km? E você sabe qual é a tarifa base da sua cidade? Você está fazendo Uber Promo? Essa é a pergunta que eu te faço. Você sabe qual é a viagem que você está fazendo? Quanto você realmente ganha por km rodado? Essa pergunta você deve se fazer em primeiro lugar, tá? Não fique sofrendo e mirando no quanto a empresa de aplicativo ganha. Como que você pode ganhar mais? Fazendo um caminho mais longo. Como você pode ganhar mais? Escolhendo trabalhar nos horários de pico, nos horários de maior dinâmica e principalmente nos horários que não tem trânsito. Nos finais de semana, feriados e na madrugada. Com certeza nesses horários a sua taxa, a taxa que a Uber cobra sobre a sua viagem vai ser cada vez mais inferior. Agora, se você trabalhar na parte da tarde, no trânsito, fazendo um caminho curto e a Uber cobrando um caminho longo, pode ter certeza que ela vai ganhar muito mais sobre a sua viagem. Espero que você tenha entendido o vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus e até mais. Valeu, tchau, tchau.